Fala galera, live hoje com o César Aike e a Carol representando o Cresci. Essa é a live do Dialogando, um encontro semanal que acontece aí pelo Cresci de Santa Catarina. Hoje a gente teve problemas técnicos aí na live, então para a gente não deixar de fazer a nossa live, fazer esse encontro aqui com o César Aike e o Cresci de Santa Catarina, a gente vai fazer aqui pelo meu Instagram. Então agora vamos todo mundo para cá, tá? Vem a galera do Cresci, vem a galera da Trinca, que a gente vai bater um papo aqui sobre esses novos ecossistemas do mercado imobiliário, vamos falar um pouquinho sobre a Trinca Real Estate, o César vai estar conosco aqui, e a Carol, representando o Cresci, vai estar aqui com a gente também. Aqui no Sul a gente fala Cresci, tá pessoal? Mas eu sei que subiu de Santa Catarina já é Cresce, né? Mas aqui é Cresci. Então como a gente vai falar com o Cresci de Santa Catarina, então vai ser Cresci. Cadê o César aqui, cara? Pá. Bora, galera. César, tu tá por aí, cara? Tá aqui, ó. Pronto, lancei o convite. Isso agora vai. Opa! Fala, Gui. Aí, ó. Agora foi. Tudo bem? Foi aí? Tudo bem? E você, como é que tá? Tudo ótimo. Tá pegando Maravilha. bem aí? Tudo ótimo, graças a Deus, cara. Deixa eu botar a Carol do Cresci Santa Catarina aqui conosco. Boa. Ela não tá aparecendo pra mim aqui ainda. Vamos tentar de novo. E aí, irmão, bater um papo aqui com o Cresci de Santa Catarina, falar um pouquinho da Trinca Real Estate. Tá animado aí pro evento dia 19/8? Super animado, cara. Acabou, né? 18 dias. Que Acabou, não tem loucura, mais. cara. Que Quem- loucura. 4.000 pessoas, cara. Já viu isso, Gui? 4.000 pessoas em 18 dias, cara? Cara, isso, olha, já fiz evento. Eu fiz um evento para 1.500 pessoas aqui em Balneário. Foram 9 meses para a gente fechar esse evento. Foi um filho de 9 meses aqui. Ai, cara, sensacional. Baita movimento, baita movimento. A gente tá muito feliz. Não, que legal, cara. Com certeza esse movimento que vocês estão fazendo fez barulho, agitou o Brasil inteiro. Não é à toa colocaram 4.000 pessoas. E é incrível, né, cara? Pessoas do Brasil inteiro aí que vão participar do evento. Fala um pouquinho pra gente aí como é que vai ser. Da onde que vem gente aí, cara? Vem só do Sul, vem do Sudeste, só de São Paulo? Da onde que tá Cara, vindo gente aí, cara? todos os estados do Brasil. Todos. Todos os estados do Brasil. Que Coisa de louco. loucura, cara. É, que loucura, que loucura. Todos os estados do Brasil e também Estados Unidos. Estados Unidos tem umas 25 pessoas vindo dos Estados Unidos. 25 pessoas vindo dos Estados Unidos 25, para 20 participar do Estados evento. Unidos. É. Que Então, cara, a loucura, gente cara. completou os 27 estados, contando com o Distrito Federal, todo mundo, todos presentes. Muito forte em São Paulo e Sul. Santa Catarina, top 2 Uhum. estado. Então, que legal que a gente vai falar com o Cresce aí do. É Cresci, né? Que vocês falam, né? Aqui a gente fala A gente Cresci. fala Cresce, que o paulista fala Cresce. Muito legal a gente vai falar com eles, porque Santa Catarina representando o top 2, a gente está muito feliz. E assim, o movimento se mostrou mais forte ainda, justamente por esse motivo, né? A gente viu que a gente atingiu o Brasil inteiro, Uhum. todas as regiões. Então, isso é muito significativo para a gente. Cara, tô tentando convidar a Carol aqui do Cresci para entrar. Carol, não sei se você está aí nos assistindo. Ela tá online aqui para mim. Não tá aparecendo a Carol aqui, cara. Que loucura. Hoje está sendo desafiador aqui, cara. Ó, o Lucas Marques tá aí na live. E aí, Luquinha? A Vou Luquinha botar tá o Lucas aí? aqui daqui a pouco. Ali, Fala, ó. Luiz. Ó, Luiz, eu sou a Trigger State. Gostei, Luiz. Gostei, cara. Longa data. A Carol tá aqui? Ela tá online? Novo. Voltei aqui. César, vamos bater um papo aqui nós dois. Assim que a Carol conseguir entrar, que eu cresci aqui, ela entra. Fala, Mas ela tá Lucas, tá por aí, online, Gui? cara? Ela tá online? Ela tá online, cara. Ela tá online. Eu chamo o convite aqui e não vem. Ela não vem, ela recebe e não consegue aceitar aqui a solicitação. Deve ser algum problema técnico lá com ela, né? Tanto que antes ela, na hora que ela colocava para convidar um de nós, já travava a máquina ali, parava Ah, de ela tá sair o aqui, ó. áudio. Cresce, Aí, Cresci ó. Santa Catarina.
Ô, Carol, só uma dica, talvez é aparelho, não sei se você tá via celular aí, como que tá, talvez é uma coisa do aparelho. É, pode ser, pode ser. É. Ô, Gui, Travamos, ó, mas travamos tô, a tô, máquina tô aqui, aqui, cara. cara, o que que você quiser, eu tô por ti, velho. Ah, cara, eu acho que a primeira coisa é o seguinte, cara, fala pra nós, porque talvez muita gente ainda não saiba, muita gente tenha ouvido falar, mas pode não ter clareza do que é. Fala pra nós o que é a Trinca Real Estate, cara. Aí, Carol Ai, chegou. meu Olha boa, aí. Carol, já gente, tava tudo iniciando a bem? entrevista aqui, ó. Ai, pessoal, eu tava usando esse celular aqui, mas eu acho que tá com algum problema técnico no próprio celular, porque agora foi de primeira no outro iPhone que a gente tem. Então, bora começar esse bate-papo. Tudo Tudo bem, bem? César? Tudo bem, Gui? Como é que vocês Tudo, estão? tudo bem, Carol, tudo certo. Prazer. Prazer. E aí, tudo bem, Gui? Pra gente Tudo começar a ótimo, entrevista? graças a Deus. Eu já estava começando a entrevista aqui, já estava pedindo para o César contar para nós o que é a Trinca Real Estate, que faz um primeiro evento aberto e coloca 4.000 pessoas em 18 dias, né? Então, o mínimo que a gente tem que entender aqui, a galera que está nos acompanhando, que eventualmente ainda pode não ter entendido do que se trata a Trinca Real Estate, gostaria que o César explicasse para nós o que é. Bora. Legal, legal. Tá escutando bem, Carol? Eu tô, e você tá me escutando bem? Tá, também, também. Só, talvez a sua imagem tá um pouquinho, não sei se só para mim tá um pouquinho Embaçada? passado para você também, tá, Gui? Tá, mas para mim, tá, vocês dois estão meio embaçados aqui. Pra mim, É? só o César tá embaçado, o Gui tá ótimo, bem nítido. Então tá bom, então tá bom. Então vamos lá. Espero que a turma esteja vendo. Turma, só coloque no comentário se a imagem e o som tá saindo para vocês, só para ter certeza, para a Boa. gente não ter aquele probleminha que estava tendo. O som tá saindo para vocês aí, turma? Estão nos ouvindo, galera? Vamos ver. Boa, sim, beleza. Boa, Jean. Obrigado, valeu. Gui, vamos lá. Você perguntou o que que é a Trinca Real Estate, certo? A Certo. Trinca Real Estate é o maior e mais forte ecossistema do mercado imobiliário. Nós estamos iniciando um baita movimento jamais visto. A nossa comunidade, a gente tem alguns braços de negócios, tá? Um dos braços de negócios é a nossa parceria com incorporadoras e construtoras. E nós também temos a nossa comunidade agora, que ela é focada em três grandes pilares. Só tá voltando um pouquinho o áudio. Agora eu não sei. Tá voltando aqui para mim. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Eu tô escutando a minha própria voz, entendeu? Tá Ai, voltando um pouquinho. Carol, tu tá com um aparelho só ou tem dois aparelhos ligados aí? ligados aqui, só um, né? É. Esse daqui, que deu certo. O outro tá. Saiu? Porque eu tô voltando, tô ouvindo um pouquinho de retorno também. Eu também tô ouvindo o retorno, mas para mim tá bem forte o retorno, entendeu? Pra mim tá de leve. É, o meu não tem nenhum outro aparelho ligado, não. Então manda bala. Então eu vou falar aqui, também estou ouvindo a voz dele duas vezes. Então foi o seguinte, peraí, ó, eu vou entrar de novo. Aguenta aí, Boa. já volto. Fechou, fechou, fechou. Galera, aproveitando quem tá aí conosco, convida a galera para entrar. A gente está aqui no bate-papo, eu, Carol, representando o Cresci de Santa Catarina, ou Cresce, como muitas regiões falam, e César Aik, né, o pessoa que está à frente hoje da Trinca Real Estate, o braço do mercado imobiliário da Trinca, né, formado por Flávio Augusto, Caio Carneiro e Jota. César está aqui para contar um pouquinho mais sobre o que é a Trinca Real Estate, o evento que vai ser feito no dia 19 de agosto, que já lotou com 4.000 pessoas inscritas, e falar um pouquinho do que vem pela frente agora. Vamos lá. Ele tá entrando de novo, Gui? Eu botei aqui de novo. Grande Walter! Walter é Voltei, parceiraço aí lá de Portugal. Abraço pra você, meu amigo. voltei. Agora sim, agora foi. Agora tá todo mundo bonito aqui pra mim, cara. Pra mim também. Ô Gui, vamos lá. Então eu estava falando sobre a Trinca Real Estate. A gente, de fato, a gente vai anunciar a Trinca Real Estate no dia 19, no evento que nós faremos aqui em São Paulo, no Vibra São Paulo, para 4.000 pessoas. O evento já está esgotado, esgotamos este evento em apenas 18 dias. Não é? Esse vai ser o maior evento do setor imobiliário. Eu até agora não encontrei nenhum evento maior do que esse em um único dia, que tenha colocado mais de 3.000, 3.500 ou 4.000, no nosso caso, pessoas numa única noite. Mas o nosso ecossistema ele se baseia em três grandes pilares. O primeiro pilar é visibilidade estratégica.
Então, todo mundo que está com a gente vai entregar essa visibilidade, esse aumento de posicionamento através de alguns comos. O segundo pilar é acesso à geração de negócios e ambientes promissores. Então, a gente vai reunir grandes mentes em um único só lugar, com foco em trocas de aprendizados, relacionamento e também negócios. E o terceiro pilar do nosso ecossistema é educação, Gui. Você sabe, a gente gosta muito do lado educacional, você também é um cara que vem da educação, a gente acredita em muito em levar cada vez mais a educação para o nosso setor, só que a gente acredita numa educação setorizada, Gui. Ou seja, a gente tem que colocar donos de construtoras para falar com donos de construtoras, corretores autônomos para falarem com corretores autônomos, diretores para falar com diretores, ou seja, a gente setorizar essa parte educacional para nós é muito importante. Então, basicamente, nossa comunidade ela é baseada nesses três pilares. Ô César, o que que você acha que foi o motivo assim que moveu, por exemplo, os três maiores empreendedores do nosso país a entrarem nesse ramo tão promissor que é o mercado imobiliário ao teu lado? Olha, o que motivou, talvez essa pergunta seria boa fazer para eles. Mas eles vieram assim com uma proposta para entrar junto contigo no ramo, com qual necessidade, enfim, sabe? Não, eu falei brincando, mas o que motivou? Nosso mercado, Carol, a gente sabe o quão forte é nosso mercado, né? Todos nós sabemos que nosso mercado ele é realmente uma potência, economia real, onde tudo acontece, enfim. Mas isso foi que essa oportunidade ela foi criada através de uma primeira parceria que nós fizemos com um prédio em Florianópolis com a CBA Empreendimentos, né? Aquilo nasceu de uma reunião onde começou com uma brincadeira, depois vamos fazer um prédio, depois, vamos ver o que vai dar. E quando a gente soltou a notícia, a gente viu um movimento de mercado muito forte e a gente viu ali que juntos a gente poderia fazer uma grande diferença nesse setor. O setor imobiliário, por mais que ele seja muito forte, muito promissor, economia real, é um mercado já muito desenvolvido, ao mesmo tempo ele é um mercado ainda muito carente. É um mercado muito desunido, muito individualista, e um mercado que precisa ainda de um lado, de um toque inovador e principalmente de profissionalização. Então, quando a gente enxergou essa possibilidade, a gente entendeu que entre tantas oportunidades, nesse setor a gente poderia fazer uma grande diferença juntos, não é? Então, muito que a gente enxergou foi isso, a oportunidade de fazer a diferença em um setor que já é muito grande. Eu Ô vejo. César, deixa eu me meter na pergunta aqui. E por que começar por Santa Catarina? Por que começar por Florianópolis? Por que começar com a CBA? Cara, vocês começaram aqui e algum motivo tem, né? Vocês enxergaram oportunidades, vocês enxergaram que aqui conseguiriam viabilizar esse negócio. Qual foi a oportunidade que vocês encontraram aqui que fez com que esse fosse o primeiro passo? Olha, na verdade, Gui, foi muito na base da confiança. Por que confiança que eu digo? Eu sou conselheiro de algumas empresas do setor imobiliário, uma delas é a CBA Empreendimentos, e no final do ano passado eu estava com eles discutindo esse projeto que nós lançamos, no caso, discutindo estratégias comerciais, o como que nós iríamos lançar a mercado, e ali me veio a ideia, a gente estava discutindo o como que a gente ia embalar esse projeto. Ele já estava ali no forno para sair. Essa reunião aconteceu em dezembro do ano passado, e nós lançamos em março o projeto. Então já tinha projeto aprovado, enfim. E ali eu entendi que nós precisávamos fazer algo que o mercado ainda não tinha feito. E quando eu falo que não tinha feito, existem muitas assinaturas imobiliárias hoje, não é? Pininfarina, Porsche, Armani. E eu falei, bom, mas isso está muito óbvio já. Não é? Eu estou relatando um pouco aqui em tempo real o que foi aquela conversa. Eu falei, a gente precisa de algo que gere um barulho diferente no mercado. Eu sou uma pessoa que eu gosto de gerar movimentos diferentes. E ali me veio na cabeça a Trinca, porque não sei se vocês lembram, mas ano passado a Trinca rodou, se não me engano, 21 ou 22 cidades no Brasil. Fizeram uma grande turnê.
com um evento de educação e lotaram todas essas cidades, né? Foi um grande auê. E eu falei, olha, vamos fazer com a Trinca. Porque com a Trinca, pô, o Brasil inteiro tá falando deles, acabaram de rodar praticamente todas as capitais. E, pô, mas será que a Trinca aceita? Será que não aceita? Eu falei, bom, vamos ligar aqui para eles e descobrir. Bom, eu tô contando um pouquinho desse contexto, tá? Para chegar na resposta da pergunta do Gui. E ali decidimos que iríamos fazer essa parceria. Então nasceu através da confiança do César em validar essa empresa que ele era conselheiro para fazer a parceria com a Trinca e também da confiança que eu já tinha com a Trinca. Então eles falaram, pô, o César é um cara que a gente confia, a gente adora ele, a gente sabe do potencial dele. Se ele está validando a empresa, e se ele está lá, pô, vamos apostar nisso, vamos apostar juntos. Então nasceu de um vínculo de confiança e, obviamente, casou de ser um destino muito promissor, né, que já é uma realidade, mas a gente sabe que Santa Catarina está cada vez mais em evidência. Então casou de ser esse destino. Mas veio da confiança mesmo, Gui. Não foi nada, vamos traçar uma estratégia de começar por Florianópolis, entendeu? Acabou acontecendo. Cara, Acabou sabe acontecendo. que esse movimento de branded building, de empreendimentos com assinatura, é uma tendência mundial, na verdade não é mais uma tendência, né? Já é algo que já aconteceu, já é, né? No mundo inteiro. Aí você citou marcas como Porsche, a gente pode citar outras, Armani, Pininfarina, como você também citou. E eu vejo que o branded building ele basicamente serve para que você agregue valor àquele produto, àquele empreendimento, diferencie ele dos demais do mercado e agregue o fator de confiança também à construtora, ao empreendimento. Via de regra, é isso, né? Mas quando houve o envolvimento da Trinca, ainda não ouvíamos falar da Trinca Real Estate, nesse empreendimento da CBA, a gente vê um movimento que não se trata só de confiança, né? Porque depois sai aquela notícia, aquela manchete de vendemos o empreendimento em 15 segundos. Então, cara, tu tem que contar isso para nós. Não sei o quanto que você pode contar para nós aí. Qual foi a estratégia por trás de vender o empreendimento inteiro em 15 segundos? Tá, agora eu vou contar uma coisa, que boa pergunta, tá, Gui? Boa pergunta. Nasceu da confiança, mas tudo que a gente faz, a gente carrega uma intenção muito grande, tá? Nós quatro acreditamos muito na intencionalidade dos negócios. Então, por mais que algo comece na confiança, sempre existe uma clareza sobre o que nós estamos fazendo e como nós vamos fazer. Tá? Isso é importante dizer para as pessoas, porque as pessoas olham, daí aconteceu o barulho, aí aconteceu os 15 segundos. Calma aí, isso foi construído de forma muito consciente. Tá? Por que a gente frisa isso? Porque muitas vezes as pessoas acham que acontece de forma despretensiosa e que o desdobrar disso não era esperado. Não, não é assim. Então, aconteceu de forma despretensiosa a Trinca Real Estate porque não existia nenhuma conversa para se iniciar um projeto imobiliário. Mas a partir daquela ligação que ocorreu entre eu e os meninos, com a sugestão da gente fazer essa parceria, ali começou uma narrativa e naquele dia que nós fechamos ali, não naquele dia da ligação, mas talvez uma semana depois, que nós ficamos ali, vamos, não vamos, desenhamos, a manchete já era 15 segundos, tá? A manchete já era 15 segundos. Os 15 segundos, ele foi desenhado antes da gente lançar a mercado que nós iríamos assinar o empreendimento. Então a manchete, tanto é que a gente tem vários memes que no nosso grupo que a gente criou na época, a gente criava no GPT uma capa de revista da Forbes, vendeu em 15 segundos, já projetando a matéria que ia sair. Então, por quê? Quando a gente falou, pô, vamos fazer o projeto, a gente falou, pô, se a gente vai entrar para fazer o projeto, a gente tem que gerar um valor tangível para a construtora, não é? O que é o valor tangível? Pô, eu fiz o projeto com eles, e valeu a pena por A, mais B, mais C. Pronto. Não é, Gui? Né, Carol? Porque você tem o ROI intangível,
que é o ROI intangível? A visibilidade, não é? Os compartilhamentos ali de você não sabe o que aquilo vai retornar para você, mas você sabe que deu uma grande audiência. Legal, mas o que retorna para você de fato? Não é? Então ali a gente começou a entrar de fato na estratégia comercial, em toda a narrativa comercial que a gente falaria desde aquele momento até o lançamento oficial. Foram 2 meses aproximadamente de represamento, tá? Entre a data que nós fizemos a primeira reunião de vendas até depois do meeting, depois do lançamento oficial. Então, toda a narrativa que a gente criou foi: nós precisamos vender em 15 segundos. Né? Que obviamente, quem é do mercado entende muito bem isso, né? Os 15 segundos foi o bloqueio do espelho de vendas, e depois, no dia, você foi assinando os contratos de vendas e finalizou, dentro das 24 horas, todos os contratos assinados e pagos. Por quê? Porque isso seguiu uma estratégia da gente dar senso de urgência, principalmente para o time de vendas que estava comercializando aquele projeto. Esse era um projeto que, do ticket médio de venda previsto na viabilidade, nós aumentamos em 20% o ticket médio previsto da viabilidade. Porque nós soubemos criar narrativa. E toda a narrativa foi nós que criamos, tá? Ou seja, a Trinca não entrou só com a assinatura. Nós 4 desenhamos toda a mídia do projeto. O que a gente ia falar, o como a gente ia falar, o como que a gente ia comunicar. Nós, só para ter uma ideia, nós escrevemos a matéria. A matéria da Forbes, quem escreveu fui eu. A matéria que está na Forbes Azul, matérias, eu que fui o redator. Tanto é que quando eles me mandaram para aprovar, eu ainda corrigi o que eles tinham mandado. Eu falei, não, eu não mandei isso, pode corrigir, eu mandei aquilo. Então a gente tem muito cuidado com as entrelinhas também, não é? Então, o que a gente viu no final? A gente aumentou em 20% o ticket médio do metro quadrado, e não é que a gente tornou o empreendimento mais caro. Não é que quem comprou falou, eu paguei mais do que deveria. Não, não, não. Você pagou ainda abaixo do que deveria valer. Mas nós fizemos o incorporador enxergar um valor que ele não estava enxergando, entende? Porque eram poucas unidades, tinha escassez, tinha demanda reprimida, e às vezes ele tinha um receio de como ir a mercado. Daí a gente falou, pode ir a mercado que vai vender. A gente encorajou na narrativa, enfim. Nós reduzimos 50% a verba de marketing prevista na viabilidade. Isso nós também entramos, né? Eu fui lá na viabilidade com o controller da construtora e nós fomos lá e redesenhamos a viabilidade. E nós aumentamos, e as vendas que eram previstas acontecer em 6 meses, nós vendemos no dia. Ou seja, o que nós fizemos aqui é que foi além da assinatura, Gui. Foi além da força da marca. Nós entramos com inteligência. Construíram narrativa, apoiaram no marketing A gente e apoiou em aceleraram tudo. as vendas. Então, isso é um outro valor que a gente acrescenta. Porque em tudo que a gente entra, a gente não entra só com a mídia. E muitas pessoas acham que é só a mídia. Não é. Cara, tudo que a gente tá, pode ter certeza que a narrativa tem a nossa mão. Ô, César, Entende inclusive, isso? eu vejo que tu Oi, fala Carol. também bastante a respeito de inteligência comercial. Hoje em dia não ser mais uma questão de diferencial, mas sim uma questão de sobrevivência, né? Consegue explicar mais a respeito do que considera, por exemplo, ter inteligência comercial para conseguir alcançar resultados como esse? Inteligência comercial, Carol, falando de uma forma mais macro, né? Porque se eu for entrar. Bom, eu vou simplificar, tá? Inteligência comercial é narrativa. Basicamente isso. Obviamente que eu posso entrar aqui em alguns detalhes mais Aprofundados. individuais, de acordo com o tipo de negócio, que é pô, a tabela, como você vai precificar, não é? O projeto, como você vai incorporar aquele projeto, a planta que você vai lançar. Enfim, são alguns detalhes mais técnicos, vamos dizer assim. Só que tudo se baseia na narrativa. Inteligência comercial se você souber estruturar uma boa narrativa, você vai ter sucesso naquilo que você faz, naquilo que você vende. Trabalhar de forma estratégica e inteligente, né, César? Isso serve para o corretor de imóveis, para o dono de imobiliária, para o incorporador.
Acho que a gente vê muita gente tocando no piloto automático, trabalha do jeito que Tocando pelo dá, automático, Gui. no terreno, o incorporador vê que tem um terreno à venda, ele vê o que dá para construir, faz a conta, fecha, né, a permuta, ou faz a compra de um terreno e toca a obra, não se preocupa às vezes com a marca, não se preocupa com a história, não se preocupa com o projeto que está sendo desenvolvido. E aí isso é toda a cadeia, toda a pirâmide, né? É. Então, o dono de imobiliário, que muitas vezes era um corretor, que botou um dinheiro no bolso, resolveu abrir o seu próprio negócio, alugou uma sala e montou um coworking, né? Que não existe gestão, cada um correndo pelo seu ali dentro daquele mesmo espaço. E assim como o corretor, que às vezes estava numa outra profissão, não deu certo em outra profissão, descobriu que no mercado imobiliário se ganha dinheiro e entra aqui de gaiato. Mas, da mesma forma que tem os profissionais que trabalham dessa forma, tem os profissionais que trabalham com inteligência, com estratégia, com planejamento e com uma execução eficiente. E aí eles se destacam, seja como corretor, seja como dono de imobiliária, seja como incorporador. Perfeito. E eu vou te falar uma coisa. Isso é tão óbvio, mas ao mesmo tempo que é tão óbvio, as pessoas erram no óbvio. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava alguns dias atrás, eu estava num projeto e eu fiz uma pergunta para o idealizador do projeto. Fiz uma pergunta para ele. E eu falei, cara, seu projeto é lindo. Agora me fala o seguinte: se eu sair daqui, colocar uma placa na rua com um outdoor, me resume em uma frase o que você vende. Eu não soube me responder. Então, assim, isso que o Gui falou é que muitas pessoas, elas estão no piloto automático ou elas se apegam muito em detalhes que muitas vezes, detalhes são lindos, maravilhosos, mas eles não significam nada. O que importa é o como você conta os detalhes, o como você planeja os detalhes, o como você estrutura os detalhes. Porque quando você não carrega uma intenção clara de como você vai comunicar tudo aquilo que você acha que é bom, o que você acha que é o que o cliente precisa, que você acha que é o que o mercado precisa, você não está sendo intencional, você está sendo reativo. Entende? Intencionalidade é simplesmente o ato de você pensar antes de fazer alguma coisa. É simplesmente assim. E as pessoas não pensam. Então eu falo que na nossa profissão, se o corretor de imóveis, o incorporador, o construtor, eles começaram a pensar um pouquinho mais em como construir uma boa narrativa, eu tenho certeza que, assim, já seria uma grande evolução. Hoje, de acordo com o COFESP, que é basicamente o nosso órgão federal, né? Nós temos em torno de 600 mil corretores no Brasil. Desses 600 mil corretores. 680, eu acho, né? Hã? Atualizado. 680, não é isso? Pouco mais de 600, não sei se dizer se é 680. O número que eu tinha é de 580 a 600, Tá. tá? Uhum. Disso, um pouco mais de 300 mil está em São Paulo, no estado de São Paulo, tá? Então, basicamente, São Paulo representa 50% do mercado imobiliário do Brasil. E de 50 mil ativos estão em Santa Catarina, que é o segunda maior praça hoje do Brasil, né? Então, Santa Catarina vem logo atrás de São Paulo. Mesmo assim, é gente pra caramba, né, cara? E aí eu quero te perguntar, você que tem essa visão de mercado, que conhece pessoas do Brasil inteiro, qual é o fator em comum que você encontra nos profissionais que de fato se destacam no mercado imobiliário, cara? O que tu enxerga nessas pessoas? Boa pergunta, ô Gui. E é só acrescentar um dado relevante aí. Nos últimos 5 anos, a quantidade de corretores de imóveis no Brasil ela aumenta aproximadamente 20% ao ano, tá? Só para você ter uma ideia, da pandemia para cá, dobrou a quantidade de corretores ativos. Quando eu falo corretores ativos, é quem tem o Cresce. Eu cresci mesmo, tá? Ou seja, se nós considerarmos que a cada 5 anos a gente vai dobrar o tamanho da nossa profissão, é bem exponencial isso, concorda? O Brasil é o segundo maior país com corretores de imóveis do mundo, só perto dos Estados Unidos. Estados Unidos tem aproximadamente quase 2 milhões de A corretores. última vez que eu vi ano passado tinha 1.440.000, mas aí pode ser que meu dado esteja desatualizado. Perfeito. Na verdade, falam 2 milhões, mais ativos em torno de 1,5 milhão, alguma coisa assim. Né? Beleza. Ou seja, o Brasil é o segundo maior país com corretores de imóveis, certo? E vai continuar crescendo.
mas ainda falta muita profissionalização. Concorda comigo? Ainda falta muito. Então, quando o Gui me pergunta um padrão de corretores que dão certo, que têm sucesso, também é muito relativo, assim. Eu acho que existem padrões, mas eu acho que o cara que ele pensa desde o começo que isso daqui é uma profissão, e ele encara como uma profissão, né, ele incorpora isso, e não como uma aventura. Porque tem muitas pessoas que acham que vão virar corretores de imóveis porque eu vou ficar rico, eu vou ganhar muito dinheiro, ou porque isso vai ser um plano B, ou porque isso vai ser ali o meu, ah, a minha renda extra, né? Que é a mesma coisa do plano B. Então, quando você entende que você é um empreendedor, que você é uma profissão, que você é um empresário, você tem que, inclusive, pensar como empresário, porque você é de fato um empresário, né? Cara, você paga para trabalhar. Concorda que você paga para trabalhar? Você não tem um salário, você não tem uma garantia, e ainda bem que você não tem, mas se você não agir como um grande empreendedor e não entender que essa é a tua profissão, e mais do que isso, é o teu negócio, você não vai conseguir prosperar nessa profissão. Eu poderia falar aqui várias coisas que também são verdade, que palavras como foco, disciplina, obstinação, tudo isso é legal, mas antes disso vem a tua mentalidade e o teu comportamento em como você enxerga a tua profissão. Então eu falo, se você entender que isso é tua vida, cara, que isso é tua única coisa e se comportar como um grande executivo mesmo, a chance de você dar certo na profissão ela é muito alta. Como é que você enxerga que a Trinca vai ajudar, vai colaborar com essa mentalidade, com esse comportamento, com essa perspectiva do profissional do mercado imobiliário? Porque eu te fiz a pergunta justamente para entender o que você encontra de comum nesses profissionais e tu traz essa perspectiva que é muito sobre a mentalidade, o comportamento, e eu concordo com você. O Lucas Marques comentou aqui, né, sobre entendimento de que nós somos empresários, e você Boa. comentou isso também, Uhum. e eu concordo com vocês. Mas de que forma você vê a Trinca colaborando com o mercado daqui para frente? Olha, Gui, sendo bem direto, como que a gente colabora com o mercado? A gente colabora dando exemplo. Primeira coisa, dando exemplo. Como dando exemplo? Criando movimentos, mostrando o que nós podemos fazer juntos neste mercado sobre, muito pro lado educacional, tá, Gui? Muito lado educacional. Então, cara, como a gente capacita essas pessoas, ou como que a gente dá visibilidade para essas pessoas, e o como que a gente mostra que, cara, ah, um movimento com pessoas em prol do mercado, da profissão, a gente pode juntos fazer grandes coisas. Mas eu acredito muito no lado educacional, neste Você, exemplo do lado educacional, tá? Acredito muito nisso. esse E, novo. assim, de novo, é só para fechar aqui, quando eu falo exemplo, faltou um ponto muito importante aqui para mim, que é pessoas que fazem e realizam. Então, uma coisa é a pessoa que ela quer mostrar. Outra coisa são pessoas que elas não querem mostrar, elas estão fazendo e realizando. Esse é o maior exemplo que a gente pode ter. Ô César, a Trinca, esse novo ecossistema da Trinca também vai mostrar, por exemplo, como transformar o caos em escala. Como transformar o caos em escala? Me explica um pouquinho mais essa pergunta. Como assim? Olha, eu peguei exatamente isso na página da Atrinca, tá? Que vocês falaram a respeito de transformar o caos em escala, né? Então eu queria que tu me explicasse, inclusive, mais a respeito disso. Eu parto desse pressuposto que é relacionado principalmente a essa questão da narrativa e de pensar como realmente compartilhar esses detalhes, né? Que conforme tu tinha falado, realmente, mas é mais voltado para essa questão de intenção. Como é que você acha que dá para transformar o caos em escala, por Eu exemplo? vou aproveitar e vou dar mais uma arredondada nessa bola com a minha perspectiva, né?
de que o mercado imobiliário é um caos, sem sombra de dúvida. Tu tem desafios com quem atua na profissão e não possui o Cresci, o Cresce, por exemplo. Tu tem os desafios de quem de lidar com a concorrência que tem o Cresce, mas que não honra o seu cadastro junto ao conselho. Tu tem o desafio que você lida com compradores ou vendedores que muitas vezes não agem com honra, com ética. Existe um caos instalado no mercado imobiliário, embora isso traga para nós muita oportunidade, sem sombra de dúvidas. Até porque, num cenário como esse, se torna muito fácil se destacar, né? Então, só trazendo essa minha perspectiva sobre o que é o caos que eu enxergo no mercado imobiliário, é isso, né? Então, se há uma forma de nós transformarmos isso em ordem, vamos dizer assim, eu acho que parte de um ponto de como é que a Trinca pode transformar esse caos em ordem, né? Perfeito. Eu entendi a pergunta, mas eu te provoquei, cada um pouquinho, para entender qual que é a tua visão sobre caos e escala, tá? Show. E eu ainda quero te ouvir, porque eu ouvi o Gui, mas eu quero ter, na tua visão, o que que é o caos do mercado imobiliário hoje? Olha, o caos do mercado imobiliário hoje vai além, no meu ponto de vista, do que o Guilherme falou, porque eu acho que foi só uma descrição da realidade que a gente vive, né? Inclusive, eu cresci, aperta de Santa Catarina, no caso, aperta muito nessa tecla de criminalizar o exercício legal da profissão, né? Para realmente melhorar um pouco mais dessa realidade que hoje em dia a gente vive. Mas, basicamente, transformar esse caos em escala, eu também entendo que é muito mais a ver com autonomia, né, César? Tipo, às vezes não adianta tu ter o conhecimento, enfim, sem utilizar realmente tanto profissionais como ferramentas ao seu favor, né? Eu parto desse pressuposto que vocês têm essa bandeira de deixar tanto como um dono de imobiliária, como algum corretor de imóveis se transformar numa marca, né, para aumentar também essa questão da escalabilidade das vendas, enfim. Mas será que também teria a ver com processos ou não? Ou somente com a intenção, né? E com a narrativa, a gente já consegue ter uma escalabilidade dessas vendas hoje em dia na realidade do mercado imobiliário. Legal, boa. Vamos lá. Então eu entendi aqui que muito, realmente, quando a gente fala de caos no mercado imobiliário, mais um dado aqui legal para a gente discutir, tá? A gente falou que o Brasil é o segundo maior país com corretores de imóveis do mundo, só perto dos Estados Unidos, certo? Vamos arredondar aqui, Brasil 600 mil, Estados Unidos 1,5 milhão, certo? Bom, nos Estados Unidos 90% das vendas, 95% das vendas, elas são transacionadas por corretores de imóveis. Por uma questão também, obviamente, de regulamentações, não é, que existe no país, enfim, a gente sabe que tem uma série de questões que lá, que no Brasil não existe. O Brasil, ele, aproximadamente 45% das transações imobiliárias hoje no país passam por profissionais regularizados no setor. Ou seja, muito abaixo dos Estados Unidos, concorda? Na Europa, isso já vai aproximadamente para 75%, 80% das transações passam por corretores de imóveis. Ou seja, no Brasil, você tem uma questão que é um pouco caótica mesmo, não é? É um pouco caótica. Por uma série de questões que a gente pode entrar aqui, regulamentações, política, enfim. Então, a gente enxerga que o caos vai muito. Começa primeiro por essa falta de critérios, essa falta de organização que se tem nas intermediações imobiliárias. Concorda? A regulamentação, como aqui o Marcelo colocou, a fiscalização. Então, isso ainda falta uma grande ordem para que as coisas funcionem mais e melhor. Até porque se você começa a ter uma ordem na regulamentação e fiscalização, a consequência também é que a experiência do cliente melhore. Não é? Porque hoje também tem um cara que vai vender a casa dele, vai vender o apartamento dele, ele também tem uma má experiência com o profissional de vendas, porque é uma bagunça muitas vezes, né? O cara vai lá, tá todo mundo ligando, bota a foto tudo quanto é jeito, cada um bota um preço, cada um fala uma coisa. Então tem uma questão, uma parte muito cultural nisso tudo.
E tem também o caos do outro lado, não só a parte de regulamentação, fiscalização, que é o caos também da preparação desses profissionais. Então, hoje, o que esse cara ganha de preparação ao entrar no mercado imobiliário? Fala para mim, o que ele ganha? Só na prática mesmo, né? É só na prática, o que ele ganha? Né? Ele entra com todo respeito, não é? Mas assim, ele vai lá, ele entra lá, ele se inscreve no Cresce, no Cresci, vai para uma escola credenciada, lá passa boas práticas, um manualzinho, e ó, ele entra na imobiliária ou na incorporadora e fala, ó, vai lá, começa a ligar e vai pro plantão de vendas. Pô, que negócio é esse? Que profissão é essa, pô? Não é? Então, isso quer dizer que o médico, você vai lá, faz uma provinha e fala assim, ó, vai lá operar a Carol, vai lá, pode começar. Continuar. Isso não existe, pô. Então, eu entendo que a gente tem que ter foco em duas coisas e que eu acredito muito que a gente pode fazer a diferença. Não a curto prazo, né? Porque também se fosse a curto prazo nem vale a pena o esforço. Né? Nada que significativo funciona no curto prazo, mas eu tenho duas visões, que é arrumar o caos na parte de regulamentação e fiscalização, que tem uma série de questões e desafios externos, não basta a intenção, mas é possível. Por mais que culturalmente seja mais desafiador, é possível melhorar. E tem a segunda questão, que é a questão de preparação e educação. O como esse cara, ele de fato, ele se transforma em um corretor de imóveis. O como que de fato ele se prepara ao mercado imobiliário. O como que de fato ele tem uma qualificação para isso. É necessário. Então, quando eu vejo vocês agora aqui numa live, se envolvendo nisso, dando o nome de vocês, eu acho isso fantástico. Não é, Gui? É fantástico. A gente começar a se envolver em. E assim, e eu vejo que. ah, eu não sei se isso é normal, mas eu não me lembro de uma última live desse tipo, desse modelo, com cresce ou cresci, como alguns falam, né? Enfim, trocando ideias sobre o mercado imobiliário. Agora, o que gerou isso? O nosso movimento. O nosso movimento fez o Gui movimentar, que movimentou vocês, que vocês viram interesse, que vocês nos movimentaram, estamos aqui. Então, olha a força do movimento. Olha a força do movimento, entende? Aham. Então, a gente acredita muito nessa força de comunidade, na força de movimento, porque juntos a gente pode mudar e vamos várias coisas para melhorar o mercado e transformar o caos em escala. Perfeito. E Gui, como é que você acha, né, que a Trinca Real Estate tem de grande diferencial, por exemplo, em questão dessa mentoria, né, para desenvolver os profissionais do mercado imobiliário? Tem visto isso que o César acabou de falar, né, para quem está atuando principalmente com vendas imobiliárias num país como o nosso. Olha, eu tive a oportunidade de participar do primeiro evento promovido pela Trinca Real Estate, né? O primeiro evento foi um evento fechado, obviamente, e fui o primeiro palestrante, enfim, inclusive, desse evento, né? Então, tive a oportunidade de ali compartilhar um pouco de conhecimento. Depois de mim, teve Lucas Marques ali no palco, depois César Aike. Então, a Trinca Real Estate ela também se posiciona como um movimento que estimula a educação e utilizando os próprios stakeholders que fazem parte desse mesmo ecossistema, né? Então, a gente já vê esse primeiro movimento, né, onde houve essa reunião dos membros e apenas alguns convidados que nos encontramos em Alphaville e ali já teve essa troca de conhecimentos, essa troca de experiências, né, colaborando com aqueles que estavam participando naquele momento. Agora a gente vê um novo movimento, que também é um movimento educacional, apesar do awareness, né, que é esse barulho de fazer um evento para 4.000 pessoas. A gente sabe que se trata de um evento educacional. Dia 19/8, nós teremos um marco no mercado imobiliário, um evento para 4.000 pessoas, fechado em 18 dias. Quem faz evento sabe o quanto é desafiador você colocar gente dentro do evento. Ah, mas o evento era para convidados. E meu querido, convidar 4.000 pessoas, a gente pra caramba. E lá vão ter palestras aí de Flávio Augusto, Jota, Caio Carneiro, César Aike. E é mais um movimento aí de educação que a Trinca vem fazendo, porque lá a gente espera também muito conteúdo. Então,
A expectativa, né, sobre eventuais mentorias que vão surgir a partir daí é muito grande. A gente sabe que conta com grandes mentores, né, seja os próprios fundadores da Trinca aí, Caio, Joel, Flávio e o César que puxa, né, esse braço do mercado imobiliário, seja também com aqueles que já fazem parte do ecossistema, assim como eu, o Lucas, tem outros educadores também fazendo parte desse grupo que com certeza estarão ali para dividir o seu conhecimento, ou melhor, multiplicar seu conhecimento através daqueles que hoje estão membros, estão próximos desse grupo. Então, vai vir muito aprendizado daqui para frente. Inclusive, César, se quiser falar um pouquinho desse evento dia 19/8, a gente fez um barulho no começo, 4.000 pessoas, vai ser um baita no evento, mas fala um pouquinho para nós do que vai rolar e se a pessoa que quer participar desse evento tem algum jeito aí, tem lista de espera, vai rolar uma segunda edição, porque se fechou 4.000 pessoas em 18 dias, pode abrir a segunda vaga, o segundo evento já. E olha que legal é, falar um pouquinho desse evento, né? Porque não é apenas um evento. Isso é um grande marco mesmo, porque esse evento ele foi feito de uma forma, está sendo feito, né? E será entregue de uma forma muito intencional, do seguinte, da seguinte visão. Quando nós estávamos, nós quatro, decidindo em fazer este evento, vamos fazer um evento no Vibra São Paulo? Vamos fazer um evento no Vibra São Paulo. Obviamente, a gente foi para um caminho muito de evento normal, né? Você vai lá, anuncia o evento, abre as vendas e vai vendendo e tudo mais. E aí a gente fez uma provocação. Essa provocação nasceu jantando no NB Steak em Alphaville, depois do primeiro evento que nós fizemos para alguns convidados seletos no dia 19/5, no espaço do Joel. Foi um antes do Gui estar lá. O Gui, você também foi no dia 19/5, né? No primeiro. Foi. Quando nós criamos o ecossistema, nós acabamos aquele dia onde nós tínhamos recebido mais de 400 pessoas do mercado imobiliário, onde nós apresentamos inicialmente a Trinca Real Estate. Depois daquele dia, nós fomos jantar no NB Steak, nós quatro estávamos na mesa e falamos o seguinte: cara, hoje nós validamos algo muito grande, não é? Por que grande? Porque nós fizemos um convite ali, convida, vamos lá, ver quem vem, nem foi muito auê. Nós convidamos ao todo, acho que 420 pessoas, e foram 400 pessoas, assim, basicamente, né? Praticamente a gente não teve no-shows que a gente fala. Então, ali nós validamos uma força muito grande. E a gente falou, e se a gente fizer um evento que seja só para convidados? A gente, obviamente, vai abrir mão de receita, não é? Mas a gente vai abrir mão de receita por quê e para quê? Simples, a gente vai abrir mão de receita para a gente validar realmente a nossa força no setor imobiliário. E, obviamente, a gente gerar um movimento entre pessoas que já fazem parte desse ecossistema, para que elas também possam ganhar visibilidade, não é? Você concorda comigo quando você fala que você faz parte de algo maior e que você pode permitir com que outras pessoas possam ir nesse evento através de você, você também ganha visibilidade, não é? Você também ganha uma associação de imagem. E ali nós decidimos e falamos, vamos ver o que vai acontecer. Nós estávamos prevendo lotar, eram 3.000 pessoas no começo, tá, Carol? 3.000 pessoas, depois a gente aumentou para 3.500, depois a gente foi no talo do Vibra São Paulo, foi para 4.000, a gente conversou lá e a gente arrumou um jeito. A gente estava prevendo fazer isso em mais ou menos aí, até uma semana antes do evento, a gente completar as 3.000, depois 4.000 pessoas. Soltamos o anúncio no dia 30/6, ou seja, há 21 dias atrás, tá? E nós começamos a ver a velocidade que estava tomando, não é? Velocidade, todo dia 300 ingressos, 400 ingressos, 200 ingressos, e a gente completou os 4.000 no dia 18, ou seja, 18 dias depois. Ali nós vimos que realmente a força é muito grande. A força é muito grande do ecossistema. O movimento gerou muita força. O movimento gerou muita força. Então, neste dia, além de ser um dia muito especial para o mercado imobiliário como um todo, porque o mercado só se fala de Trinca Real Estate, aí todo mundo postando, e ainda tem aquele suspense, né? O que vai ser no dia 19? Ainda tem aquele suspense, ainda tem aquelas pessoas que não conseguiram.
Tem aquelas pessoas também que falavam, eu vejo depois, e agora não tem mais como ver depois. Então, realmente, é um dia que muitas pessoas, até que não são do mercado imobiliário, eu recebo. Tem muitas pessoas, amigas minhas, que estão me falando, falou, cara, que legal ver este movimento no mercado imobiliário. Dá até vontade de virar corretor. Eu ouvi isso, ó, várias vezes nas últimas semanas. Então, eu tô trazendo um pouco de contexto, porque para mim este evento ele vai trazer muita visibilidade, como já está trazendo ao setor imobiliário. E eu acho também magnífico ter os meus sócios que não são diretamente do setor engajados no setor, porque isso você amplia a tua massa de comunicação, não é? Você amplia a visibilidade para o setor, você amplia o desejo em fazer parte pelo setor e, ao mesmo tempo, você aumenta a credibilidade do setor imobiliário. E o que nós faremos no dia 19 é mostrar um lado muito profissional do mercado imobiliário. Como nós queremos profissionalizar cada vez mais o setor, mas com pessoas que nós estamos escolhendo quem são essas pessoas, não é? Por que escolhendo? Eu vou me alongar um pouquinho só na explicação, acho super importante quem está escutando e vocês terem essa ciência como nós temos. Uma pessoa me disse o seguinte há um tempo atrás: eu quero fazer isso para o mercado inteiro. Eu respondi: eu não quero fazer para o mercado inteiro. Ele falou: como assim não? Eu falei: eu não quero o mercado inteiro sentar na minha mesa. Eu quero o mercado inteiro das pessoas certas na minha mesa. São coisas completamente diferentes. O mercado inteiro é muito perigoso. O mercado inteiro é muito perigoso. Você precisa saber quem é as pessoas que vão fazer diferença neste mercado com você. Porque só assim, quando você sabe com quem você vai se juntar e com quem você vai trabalhar, é assim que você profissionaliza e você sobe referente a qualquer coisa. Entende? Então, nossa ideia em gerar todo este movimento é cada vez mais de atrair pessoas que queiram fazer as coisas acontecerem, que queiram agregar valor, que queiram fazer a diferença. Porque é um jogo de longo prazo, entende? Ninguém vai fazer essas grandes transformações da noite para o dia, por mais que nós já estamos fazendo. Em tão pouco tempo, nós já geramos grandes transformações, sem sombra de dúvida. Mas a gente quer cada vez mais as pessoas certas junto com a gente. Então, dia 19 vai ser muito sobre isso. As pessoas certas, no lugar certo, que ali vai ser o início de grandes movimentos que nós faremos daqui para frente. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta para a Carol agora. Fala, Gui. Carol, tu está aqui representando o Cresci de Santa Catarina. Como eu comentei, hoje é o segundo maior Cresce do Brasil, em termos de número de corretores, né? A bancada é talvez a segunda maior, mais representativa do Brasil. E vocês se disporam a bater esse papo com a gente aqui, falar um pouquinho sobre a Trinca Real Estate. E, obviamente, tu está aqui representando o Cresci porque toda a diretoria, né? Os líderes aí desse órgão que representa os corretores do nosso estado estão de acordo com a tua presença aqui. Tu não ia estar aqui simplesmente abrir o Instagram do Cresci e vir fazer uma live com o César Ai e com o Guilherme Volpe. Com certeza. O Cresci, eu sei o quanto o Cresci ele estimula a educação, de tanto que palestro todos os anos para o Cresci, não é uma palestra, não é duas palestras, são várias palestras que eu faço durante o ano com o Cresci já há alguns anos, então eu enxergo isso, né, o quanto o Cresci ele estimula a educação no mercado imobiliário, mas eu queria que tu me falasse o que fez com que essa galera aí, os burocratas do mercado imobiliário, fazendo o seu trabalho também para que o nosso trabalho aqui seja possível, né? Mas o que eles enxergaram aqui de janela, de oportunidade, ou de possibilidade, ou de valor para topar fazer um bate-papo como esse e estar engajado de alguma forma nesse movimento? Bom, vamos ser bem realistas, né? Eu cresci todos os conselhos regionais, por assim dizer, de corretores de imóveis no Brasil todo, sempre foram muito burocráticos mesmo, como você falou. E desde a gestão passada, Guilherme César, a atual gestão do Cresci hoje, com o Marcelo Brognoli como presidente e anteriormente, na gestão anterior, o Fernando Vilches, eles levantaram a educação como uma bandeira. Hoje a gente vê o ecossistema da Trinca Real Estate realmente movimentando o mercado e trazendo pessoas que realmente
queiram elevar o nível da profissão, né? Que a gente sabe muito bem da realidade, conforme a gente até mesmo conversou anteriormente nesse bate-papo. E, veja bem, por que não o Cresci de Santa Catarina abraçar esse movimento que está sendo um protagonista, né, no mercado imobiliário do nosso país e levantar realmente essa bandeira que a gente está fazendo desde a gestão passada, né? O Guilherme é um grande parceiro do Cresci de Santa Catarina, já participou de várias palestras conosco, inclusive a gente deixa aqui, né, o convite para o César também. Realmente a gente tem, por exemplo, eventos de capacitação gratuita, né, para transformar não somente essa anuidade que a gente sabe que quem paga busca por soluções, busca por benefícios, e hoje em dia é algo que o Cresci de Santa Catarina faz, seja através de um clube de benefícios com mais de 300 parceiros, né? Ou seja através da educação. A gente gostaria de realmente ter os melhores ao nosso lado, né? Então a gente não pode viver como se fosse uma entidade meramente arrecadatória. Isso acabou em Santa Catarina, né? Isso acabou mesmo. Se você paga anuidade, você espera por soluções. Então, isso é o que a gente tenta trazer, seja através da área da educação, da área da fiscalização. Vejam bem, pela primeira vez, né, uma autarquia federal como o Cresci de Santa Catarina, que hoje em dia tem mais de 52 anos, na gestão passada conseguiu autuar mais contraventores do que corretores de imóveis propriamente ditos. Isso é um número expressivo, mas que, meu Deus, não deveria ter acontecido na gestão passada, entende? Já deveria ter acontecido em outras, porque a gente está representando também esses corretores de imóveis e a gente sabe muito bem a realidade que é. Então, de um modo geral, a atual gestão do Cresci de Santa Catarina, ela continua fazendo esse trabalho da gestão passada, que é de querer se destacar e aproveitar realmente para ficar antenado com as coisas que acontecem no mercado imobiliário do nosso país. E realmente a criação de novos ecossistemas que tornam, sejam donos de imobiliárias, como corretores de imóveis propriamente ditos, em marcas, né, para alcançar novos resultados, é algo louvável e que realmente a gente precisa estar antenado para também conseguir unir o útil com o agradável. Afinal de contas, é do nosso interesse realmente estar a favor dos corretores de imóveis e conseguir, por exemplo, benefícios inéditos exclusivos como um convite, né, para participar do primeiro evento da Trinca, que é para 4.000 pessoas. Realmente a gente só consegue esses benefícios, as vantagens para os corretores catarinenses se a gente estiver antenado como uma gestão, né? Muito bom. Maravilha. César, e quem quiser ser membro da Trinca Real Estate, está mais perto desse movimento, o que faz? Legal. Só uma coisa que a gente respondi na pergunta anterior aqui, sobre o evento, né? Então, quem não conseguiu o ingresso, pode ir lá no perfil da Trinca Real Estate, vai ter lá um link lá do evento e se inscreva para a fila de espera. Quem sabe, né, a gente não abre mais alguma demanda. A gente está se esforçando para a gente aumentar um pouquinho lá a capacidade. Não sei se a gente vai conseguir, mas se inscrevam lá. E para participar também da Trinca Real Estate, Gui, é mesmo processo. As pessoas podem ir no perfil da Trinca Real Estate aqui no Instagram, tá? Manda um direct, manda lá um textinho, ó, quero saber mais em como fazer parte do ecossistema. Uma pessoa do time entra em contato com você, existe uma entrevista com você para entender o teu momento, o que você busca com a gente. Então não é simplesmente querer fazer parte, não. Tem um processo também de aprovação. Como eu disse aqui, a gente tem também escolhido quem está no nosso movimento. E a gente não tem nenhuma vergonha de falar, a gente escolhe mesmo, porque a gente tem que qualificar para justamente trazer valor cada vez mais para o mercado imobiliário. E então esse é o processo, Gui. Esse é o processo. E eu quero reforçar aqui uma coisa que a Carol trouxe, que o Cresci enxergou este movimento, está antenado, em que sirva também para outros Crescis de outros estados que tenham também a mesma mentalidade, não é? E com todo o respeito, que os Crescis parem de ficar focados só na fiscalização das biografias aqui do Instagram, pô. Não é? Com todo o respeito a todos os profissionais e fiscais do Cresci, não que isso não seja relevante, mas tem coisas que são mais grandiosas ainda para a gente fazer em conjunto. Não é mesmo? Não é mesmo, Gui? Concorda, Carol? Concorda, Concordo Gui? plenamente. Com certeza, né? Tem muito mais. Inclusive, essa é a bandeira que a gente precisa levantar, né? A gente conta aí com vocês, porque realmente o Cresci de Santa Catarina tá ainda assim
numa onda totalmente diferente, sabe? Então, eu imagino que vocês, corretores de imóveis, devem ficar super frustrados, né? Um monte de coisa acontecendo, um monte de coisa séria, um monte de gente exercendo ilegalmente a profissão e às vezes fica preocupado só com a bio ali. Realmente é algo que a gente tenta não fazer, porque, poxa, veja bem, né? Santa Catarina é o segundo maior ramo imobiliário do país, não pode estar se preocupando com isso, né? Exatamente, exatamente. Muito bom, Toro. Muito bom, baita papo. Galera da Trinca Real Estate que tiver aí, quiser botar o arroba no arroba da Trinca Real Estate aqui nos comentários, eu fixo aqui só para todo mundo ficar ligado, poder seguir ali a Trinca Real Estate, ficar antenado sobre as novidades que estão sendo trazidas pela Trinca. Se alguém comentar aqui o arroba, eu já fixo aqui no comentário. E, galera, Cezão, animal o papo. Muito obrigado aí pela tua disponibilidade Eu também quero te fazer uma de vir pergunta, conversar Gui. com a Eu quero te gente. fazer uma pergunta. Opa. Eu falei bastante aqui, mas eu também quero ouvir uma visão sua. Você é um dos grandes educadores do mercado imobiliário. Você é um cara que eu respeito, admiro, e tem feito um baita movimento no setor. Eu quero entender o que te motivou a colocar hoje todas as tuas energias, ou basicamente quase todas elas, na educação do setor. Porque o que você viu, o que você enxergou, o que você acha que falta, como que o Guilherme Volk, qual que é a visão do Guilherme Volk em relação ao nosso setor? Dores, desafios, oportunidades. O Guilherme Volk, há 6 anos, passava por um processo em que acho que é impossível falar do meu o que eu enxergo na educação se eu não contar uma rápida história, né? Eu entro no mercado imobiliário, demoro 3 meses para fechar minha primeira venda, vendo Minha Casa Minha Vida em parceria. Depois disso, o próximo imóvel, um mês depois, é um imóvel de alto padrão e assim eu acabo me especializando, só deixa eu fixar aqui, eu acabo me especializando na venda de imóveis de alto padrão e meu primeiro ano é um ano excepcional. Fui o corretor que mais vendeu, numa época que o mercado era terrível, né? Foi um momento ruim de mercado, era um momento ruim da economia, era um momento ruim político, e mesmo assim eu tive um resultado astronômico muito fora da curva, do comum naquela época. Só que aí o segundo ano do mercado imobiliário começa, eu já com salto alto, como diria minha avó, né? Entrei no jogo de salto alto, passei 12 meses sem vender. Janeiro o carro foi roubado, fevereiro ladeira abaixo, dezembro eu estava desesperado. 12 meses sem vender, você duvida da tua capacidade, da tua competência, da tua profissão, você duvida do governo, da economia, da política, você duvida da imobiliária, do cliente, do lead. Você vai arrumando um monte de culpados para o teu fracasso. E aí eu entendo que depois de um ano, demorei para aprender, por isso que eu digo que não é tanto uma história de sucesso, mas um entendimento do que é o fracasso, eu entendi que a responsabilidade daquele resultado era meu e que eu precisava mudar a forma como eu agia, eu precisava mudar minha mentalidade, meu comportamento, desenvolver habilidades, desenvolver minha gestão emocional, para que eu pudesse de fato ter resultados diferentes. Eu queria ganhar dinheiro, eu queria ser bem-sucedido na profissão, eu acreditava naquela profissão. Eu lembro quando um dia minha mãe olhou para mim e disse assim: Gui, o que tu tá indo fazer? Eu disse: mãe, tô indo trabalhar, porque sim, eu tava morando na casa dos meus pais, um ano sem vender, não tinha mais dinheiro, eu tive que morar na casa dos meus pais. Minha mãe olha e disse: o que você vai fazer? Eu falo: mãe, vou trabalhar. Aí minha mãe olha para mim e diz assim: mas trabalhar? Trabalhar não é aquele negócio que você sai de casa para fazer alguma coisa, quando você volta você ganha dinheiro? E aí eu disse: estamos 12 meses aqui no 0 a 0, mas vamos embora. E aí o ano vira e, de fato, depois de muito treinamento, muita introspecção, muito autodesenvolvimento, muita busca por conhecimento, por boas referências também, o jogo muda e o resultado é excepcional, anos consecutivos. E aí foram 6 anos de muito resultado, quer dizer, 4, 5 anos de muito resultado, sendo o corretor que mais vende numa imobiliária que começou do nada, do zero, e ela teve um resultado do zero a 250 milhões de VGV no ano, e eu era responsável por uma fatia muito grande desse valor de venda. E aí eu sofro um assalto, cara, eu sofro uma tentativa de assalto. No centro de Balneário Camboriú, de frente por mar, na Avenida Atlântica, eu tinha acabado de fechar uma venda, eu ia entregar uma cesta para o cliente que comprou o imóvel e quando eu deixo a cesta no apartamento, eu retorno, tinha alguém dentro do meu carro. E acabo que essa pessoa tenta me assaltar, eu acabo não dando bola, acabo caindo e no meio dessa confusão eu quebrei meu joelho, quebrei meu punho.
e fiquei 3 meses trancado dentro de casa. Em casa, começo a ler a Bíblia, começo e leio a Bíblia inteira e busco um senso de propósito, assim, cara, se algo tivesse acontecido comigo, o que eu teria deixado, né? E já naquela época, já morando sozinho, mas sem família, sem filhos, eu pensei, cara, eu não teria deixado nada. E se eu pudesse deixar algum outro tipo de legado, do tipo o meu conhecimento, aquilo que eu vivi nos últimos anos, quem sabe ajudar o Guilherme de anos atrás, que ficou um ano inteiro sem vender e agora, pô, mudou de vida, comprou apartamento, comprou carro, tá com uma situação, condição de vida legal. E assim, quando eu retorno da minha, né, regresso depois da minha recuperação física, faço umas vendas primeiro, né, porque o corretor precisa botar as vendas em dia em primeiro lugar, para estar bem emocionalmente, eu pego meu celular e começo a compartilhar conhecimento. E eu te falo, César, que meu objetivo puro e genuíno naquela época era ajudar o Guilherme, que ficou um ano sem vender. O que eu preciso falar para as pessoas que estão lá querendo vender mais? E aí é interessante, né? Porque daí tu pensa assim, tá, mas o que de fato é ensinar alguém a vender mais? Eu entendi que eu tinha que falar sobre comportamento, sobre mentalidade, sobre técnica, sobre execução, né? Ações que o corretor precisava tomar para que de fato ele tivesse um resultado recorrente, sobre o processo de vendas. Aí vai desenvolvendo o conteúdo ao longo desse tempo. E aí, de 6 anos para cá, eu venho trabalhando também em educação. E o meu propósito na educação é elevar o mercado imobiliário, né, através do conhecimento. E o meu propósito ele é tão claro. Um dia eu falei isso para o Lucas Marques, que também é educador, e que eu convidei ele para participar de um evento meu. E olha só, podia pensar que, pô, somos concorrentes. Não. Eu chamei o Lucas Marques para palestrar num evento meu, que ele não ia palestrar, eu chamei ele só para assistir, porque eu queria ele comigo, porque apesar de enxergar ele como um concorrente, porque de fato enxergo ele também como um amigo, mas eu entendo que, como ele é um educador do mercado imobiliário que faz um bom trabalho, ele também completa aquele que é o meu propósito, que é elevar o mercado. Então eu entendo que eu tenho que estar próximo das pessoas que estão elevando o mercado imobiliário com as ferramentas que tem. No meu caso, eu uso a educação. Eu tenho também imobiliária, né? E que aqui também é uma forma de, a partir do momento que eu cuido do meu próprio ecossistema, da minha própria imobiliária, da equipe que trabalha comigo, eu estou fazendo a minha parte como gestor. Mas quando eu compartilho com o mercado imobiliário do Brasil, seja em termos de comportamento, ética e mentalidade e processo, eu estou compartilhando isso de uma forma mais ampla. Então, eu sou grato por todos os educadores do mercado imobiliário que, de fato, contribuem com a evolução do nosso setor. Eu sou grato a todos aqueles que poderiam ser vistos como concorrentes, mas que fazem um bom trabalho. Estimulo eles, tanto que em todos os meus eventos sempre chamei educadores do mercado imobiliário para compartilhar conhecimento também. Principalmente, aí vem um ponto importante aqui, né, César? Educadores que vivem aquilo que ensinam, que esse sempre foi o meu critério base. Eu só chamo para palestrar em eventos meus educadores que vivem aquilo que ensinam. Então, se eu vou trazer alguém para falar de gestão, eu tenho que trazer um gestor. Se eu vou trazer alguém para falar de corretagem de vendas, eu vou trazer um corretor. E esse sempre foi o meu critério, porque eu acredito que quem vive o que ensina, de fato, tem A prática é diferente. A propriedade para prática é ensinar. diferente. É. É isso. Muito bom, Gui. Muito boa a sua visão. Muito bom. Tamo junto, Cezinha. E aí, É isso? Carol? Gente, só tenho a agradecer a vocês dois por estarem ao lado do Cresci de Santa Catarina. A gente super abraça realmente esse movimento educacional de vocês dois, né? Tanto no Jogue no Hard, como também o Atrinca Real Estate, que está chegando com esse novo ecossistema que está movimentando bastante o mercado imobiliário. E é isso, em nome da nossa diretoria, a gente deixa aqui as portas abertas, porque com certeza vocês têm muito realmente para compartilhar. E agradeço mais uma vez por terem aceito participar dessa live aqui do Dialogando. Vamos fazer um evento em conjunto no Cresci Santa Catarina, né, Gui? Com certeza. Bora Não é? fazer. Vamos incentivar os corretores da região, vamos. Também acho. Bora, César, Tá conversar. compromissado, tá compromissado. Vamos Só fazer questão de aqui em te vedar. Balneário Camboriú, eu organizo, vem a Trinca Real Estate, vem Cresci Santa Catarina e vai ser um mega de um evento. Por mim tá fechado. Para domingo Maravilha. na diretoria a gente conversa ali, com certeza eles vão super apoiar. E é isso, tá? Show. Maravilha. Obrigado, Carol. Obrigado, Cresci Santa Catarina. Obrigado, Marcelo Brunori, nosso presidente.
que autorizou aí, Carol, a conceder esse bate-papo. Obrigado, César, a Trinca Real Estate aí pelo projeto incrível que vocês estão fazendo e sucesso no evento do dia 19/8. Estarei lá, sem sombra de dúvida. Obrigado, Gui. Carol, muito obrigado também. Boa noite para vocês. Boa noite, Abraço. Valeu, gente. turma. Tchau, Valeu. tchau.